é santo, ao que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi em seus ombros, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 9. Eis que eu farei diante da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha a te amoestar personalmente diante dos vossos pés, e sabeis que eu tenho um amor muito grande por vós. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardareis dos dias da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, durante os dias de habitar nessa terra. E logo para fechar esse capítulo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Agora pula para o 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escrevo isso e digo amém. E testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és quente, nem tomares também que fosse fria. É assim porque morno és, e vomitar-me-ei da minha boca. Como diz, sou rico, e tenho enriquecido, e de nada tenho falta, e nada sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Agora vamos pular lá para o 21. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me ensiquerei com meu Pai no meu trono. E você senta adorando o Senhor nessa noite. Amados irmãos, eu venho trazer uma menção dessa palavra, que o livro de Apocalipse é um livro muito complicado de se entender. Para você poder entender o livro de Apocalipse, você tem que entrar em 3 figurações. O que acontece? Em figuramento, na teologia da escatologia, o que é o estudo das coisas futuras, e também da timologia. O que significa a timologia? A palavra como ela realmente é. Escatologia é a revelação das coisas futuras. E o simbolismo que traz aqui, que muitas das vezes a gente lê no livro de Apocalipse, outros não gostam dele porque tem medo de falar do dragão, da besta, dos 7 selos de horror, dos selos que o Senhor, da taça que o Senhor lançará diante da terra. Mas não, preste bem atenção. Esses 2 livros, como acabamos de ler, são 2 cartas escritas pelo evangelista João na ilha de Pátimo. Por que ele estava na ilha de Pátimo? Vou dar uma pequena introdução para você. O que acontece? Paulo, como é chamado de apóstolos do gentio, ele levanta e começa a abrir igreja diante de todas as circunvizinhanças daquele tempo. E o que acontece? Tem um homem operando, reinando em Roma, chamado Jesus. Olha o nervosismo, o que faz? Chegando diante de Roma, que acontece? Chamado Nero. E Nero, ele era louco. E de tanto aquilo que estava crescendo diante de Roma, Nero pega, bota fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos. Presta bem atenção nisso. Aí começa a perseguição dos crentes naquele tempo. Aí João, que não tinha medo, aquele que andou com Cristo, aquele que não tinha vergonha, aquele que falava a verdade, aquele que tinha o nome de quê? O evangelista do amor. Ele não tinha vergonha, por mais que
Filadélfia e Laodiceia. Duas cartas distintas. O remetente é uma pessoa só, destinada ao anjo da igreja. Vamos iniciar com Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, isso que eu digo, que é santo e verdadeiro. Ele estava falando, quem é santo? Santo era aquele que andou por essa terra, que largou seu trono de glória, se fez miserável como homem, para que fosse morrido de cruz. Aí você vai lá em 1 Pedro 1,16, ele vem falando assim: seja santo como eu sou santo. Então quem é o remetente dessa carta? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele vem falando: eu conheço as suas obras. Ele tem olhado lá no céu e tem visto a igreja romper em fé, em ver. Por mais que seja uma sexta-feira chuvosa, seja uma sexta-feira antecipada de um feriado nacional, que é o romper do ano, mas tem um povo fiel, mesmo com pouca força, eles não têm deixado de adorar. Ai, meu Deus do céu, o meu nome, a palavra, meu Deus. Ai, 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 ai. Ele está falando: mente diante de vós, colocarei uma porta aberta. Presta bem atenção. Quem fala isso? Aquele que tem a chave de Davi sobre os seus ombros, aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que fecha a porta que ninguém abre. Você vai encontrar isso também lá em Isaías 22:20, que vem a confirmação da profecia de Jesus. Ele vem, aquele que tem a chave de Davi sobre os seus ombros, aquele que abre porta que ninguém fecha, mas também aquele que fecha a porta e ninguém abre. Ai, 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 ai. Eu vou falar para você, diante de você com pouca força, que não tem negado o nome de Jesus. Ele está falando: eu abro porta diante da tua casa, eu abro porta diante de vós, porque você está de pé diante da minha presença. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus! Por que isso, presbítero Edmilson? Tu lembra quando eu falei de etimologia? Sabe o significado de Filadélfia? O significado de Filadélfia é aquele amor ágape, ou então um amor fraternal. Deus estava falando o seguinte: quando eu escrevo uma carta a Filadélfia, eu estou escrevendo uma carta para uma igreja que tem amor. Por mais que não tenha nada, mas aquele pouco que ele tem, ele reparte com os pobres. Então quem tem amor diante do pobre, Deus está falando, como diz lá em Provérbios: quem ajuda os necessitados na hora da angústia, quando vier uma angústia sobre a terra, Deus livrará. Se tem alguém que ajuda o necessitado aqui, levanta a tua mão e adora o Senhor. Me ajuda a pregar nessa noite aqui. Oh, Senhor da glória, o Senhor está falando: ai, se você tem amor diante do teu irmão, ele tem cortado uma porta, essa porta não vai se fechar. Graças a Deus. Por que você é Filadélfia? Você é Filadélfia. A igreja era pobre, era pessoas humildes. Olha essa igreja aqui, é povo humilde, mas bom de coração. Aí chega o presbítero Edmilson diante dessa portaria, tem um amor fraternal. A pessoa de bom grado abre um sorriso: a paz do Senhor, meu irmão. Ai, Jesus. Quanta igreja perdeu os princípios bíblicos. Qual o primeiro princípio? O amor. Qual o maior dos meu Deus, do que? Dos amores. Qual a maior figuração? Qual o maior mandamento? Qual o maior dom do Espírito que é? É o amor. Por mais que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tiver amor, nada me bastará. É como uma lata que só faz barulho no meio do caminho. Presta bem atenção: se eu subir nesse altar e não tratar meu irmão com amor e com carinho, nada vai adiantar. Glória a Deus, aleluia. Por que Deus botou uma porta aberta diante de Filadélfia? Porque diante de Filadélfia tem amor. Não importa se é pobre, se é rico, se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto.
Escolhidos. Poucos são? Escolhidos. Mas tu acha que ele que escolhe? Não, é a própria pessoa que faz a separação. Eu vou para a igreja, mas eu vou ficar sentado, eu vou fazer a obra. Então, você mesmo se exonera. Como isso? Me explica melhor. Aí depois, quando vem as provas diante dela, aí o que a Bíblia vai falar? O que se queixa o homem, a não ser pelas suas pecados, ou obras malignas. O homem se queixa dos seus pecados. Mas aí a gente olha para a igreja de Filadélfia, a gente vê uma igreja pobre, humilde, mas que não falta amor. Por mais que as crianças cantam, mas o fogo de Deus desce, porque é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Por mais que muitos não dão crédito, é delas que são o reino de Deus. Ai, meu Deus do céu, o que tem mais? Tem comunhão, tem a união feminina, tem a comunhão dos irmãos, tem o que? A consolação do Espírito Santo diante dessa igreja. Mas de contrapartida, tem uma palavra boa para Filadélfia. Mas aí agora tem um oposto da outra igreja, chamada Laodiceia. Laodiceia significa, a etimologia dela significa aquele que ajuda a comunidade, aqueles que ajudam a cidade, aqueles que ajudam aqueles que estão mais próximos. Mas só que tem uma diferença. Como a gente acabou de ler, todas as duas igrejas foi destinada para alguém, ao anjo da igreja. Presta bem atenção. Quando Deus começa a chamar para uma grande obra, ele fala primeiro com o líder da igreja. O primeiro de Filadélfia era um pastor excelente, ele tratava suas ovelhas com carinho. Nós sabemos que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas por outro lado, Laodiceia era uma igreja rica, abastada, não faltava nada. Mas porém, por outro lado, da mesma forma que foi feito do outro, vem fazendo que essa carta também chegou no mesmo dia lá, e também essa carta chegasse ao mão dos anjos da igreja, que vem dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia: assim o amém. Sabe o que significa o amém? Assim seja. Olha só, ele estava falando, olha só, eu estou te enviando uma carta, tudo que está escrito você não vai tirar nada, e toda a consequência que está sobre ela, assim vai acontecer. Assim seja. Seja bênção ou maldição, porque uma palavra dada dele não adianta homem, não adianta ninguém. Você pode brincar com o inimigo, você pode brincar com o homem, mas ninguém te tira da mão de Deus. Aí a gente olha nesse século, homens brincando, fazendo um altar de brincadeira. Por quê? Tem status, tem uma boa situação, tem dinheiro, tem isso. Eu posso, eu faço. Hoje em dia é tudo assim, ó. Vou dar uma cesta básica, uma selfie. Quer o melhor status? Não, vou sentar nas melhores cadeiras da frente. Era assim a igreja de Laodiceia. Mas aí, como vem nos dizendo, o porém disso tudo. Por quê? Nem que era fria e nem que ela era quente. Mas eu explico por quê. Muitos usam, porque a igreja não. A carta foi destinada a quem? Ao anjo da igreja. E quem não era quente nem frio? O anjo da igreja. O comandante é espelho da sua tropa. Se a igreja, olha só, é fria, é culpa do pastor da igreja. Se a igreja é quente, é culpa também do pastor da igreja. E se ela é morna, o Senhor fala: eu vomitar-me-ei da minha boca. Aí a Bíblia vai nos dizendo aqui, a gente acabou de ler, é bom que seja fria. Por que quando é bom que seja fria? Porque pode esquentar. Meu Deus. Igreja fria, você vai nas igrejas sorveterianas por aí, mas não tem poder, não tem
transformação. Aonde tem minha palavra tem mudança de vida. Aonde tem minha palavra tem transformação. Mas que transformação é essa? É de dentro para fora. Muitos querem ser transformados de fora para dentro, mas Cristo ele quer a tua alma. Ele quer fazer a mudança de dentro. É de dentro. É de dentro. Oh Jesus! Jesus é mestre. Presta bem atenção nisso. Sabe por que ele falou que ela era fria e nem quente? Presta bem atenção. A igreja de Laodiceia, ela não tinha água potável. Era uma cidade abaixo do nível da água. As águas daquele lugar eram águas termais, água quente. Presta bem atenção nisso. Era um lugar de águas quentes. E água quente só serve para fazer medicamento. Nós sabemos que lá no Evangelho de João, no versículo 5, se eu não me engano, tem um poço chamado Tanque de Betesda. E ali eram águas termais. Por isso quem se lançasse ali era curado. E muitos achavam que era um anjo. Mas deixa isso aí para uma próxima pregação. Presta bem atenção nisso. Aí o que acontece? Ali não tinha água fria para beber. Quando brotava a água das rochas, como já foi falado aqui, quando saía da terra das nascentes, saía água pelando-lhe. Saía água pegando fogo. Mas só que água quente não serve para a gente beber, que água quente a gente não serve. Tem que esperar esfriar para depois beber. Mas água termais, vem águas com enxofre. Presta bem atenção nisso. Água com enxofre piorou ainda, não dá para beber. Aí o povo daquele tempo ali pegou de Colosso, fizeram encanamento das montanhas de Colosso, encanamento de águas frias. Aí o que vai acontecer? Diante das águas frias de 16 quilômetros até Filadélfia, a Laodiceia, a água chegava, a água potável. Mas só que chegava lá no meio da cidade, o que eles faziam? Eles misturavam as águas. Eu vou começar a abrir um leque aqui para você entender. Chegava a água quente, saía da cidade e vinha água fria de fora. Aí no meio da cidade eles misturavam. E o que acontecia? A água ficava morna. Aí o que acontece? A Bíblia vem nos relatar que eles nem são frios e nem são quentes. Que bom se fosse frio ou seria quente, mas são mornos. Presta bem atenção. Já trazendo a revelação diante da igreja nos dias de hoje. Vem um povo de fora, frio, trazendo um ministério de Deus. E ele fala que seja bom que vocês aprendam. Mas não, tem um povo de dentro que é quente. Mas eles nem dentro eles são quentes. Eles querem misturar. Preste bem atenção. Em 1 Timóteo 3, vem dizendo, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, fique naquilo que você aprendeu. Não misture as coisas. Não se contravenha diante desse mundo. Fique no Evangelho. O bom quando vem frio de outro ministério, que é bom. Isso que eu estou querendo dizer. É bom, porque é a palavra. Mas não, tem pessoas que estão trazendo as coisas lá de fora, que eu estou falando é do mundo. Aí não vai ficar frio não, vai ficar congelado. Aí tu vê o ministério não anda, as coisas da vida não andam, porque é morno. E o Senhor está falando, igreja morna, eu repudio, eu lanço fora da minha boca. Sabe por quê? Quando ele está fazendo a representação diante de João, ele está falando, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Vou repetir aqui, até você reconhecer que é contigo. Eu conheço a tua obra. Se você tiver amor, tem porta aberta. Mas se você misturar as coisas com morno, ai meu Deus do céu, o Senhor do tempo ele está arruinando a boca dele. Por quê? Homens altivos? Homens altivos que confiam na sua carteira, mulheres altivas que está escondida atrás do salto, tu deixar, ele acaba com o ministério. Meu Deus. E eu já vou fazer uma outra revelação aqui. Preste bem atenção nisso. Ministério não é comprado com dinheiro. A tua vida não foi comprada com dinheiro. Ai meu
deixado os altares por causa de dinheiro. Pessoas amigas nossas, Ivo, convidei para pregar outro dia lá na igreja, porque naquele tempo que a gente estava lá no pastor Josélio, a pessoa ia lá, pedia para ministrar, pedia para cantar. Aí o que acontece? Nesse tempo, né, pregadores não querem pregar no final de ano, a não ser se for. Tá entendendo? Aí, lembrei da pessoa. Aí sabe o que acontece? A pessoa mora aqui próximo. Aí falou assim: irmão, eu vou até aí na tua igreja, mas presta bem atenção. Eu vou daqui, tá na minha porta, vou chamar o Uber. Quando chegar na porta da igreja, minha igreja é aqui no jardim. Chegar aí na igreja, você paga. Aí quando eu for embora, você também chama o Uber e você paga. E depois você levanta uma oferta missionária, que o meu ministério depende disso. Presta bem atenção. Jesus falou que nesse tipo de povo são mercenários na mão de lobos. Ei, temos que começar a pregar a palavra do Evangelho. Cristo não comprou nada. Ei, com amor, é com carinho, de graça recebeis, de graça também dá. Ei, se você começar a botar preso nas coisas do Senhor, você se torna mercenário. Aí vem um mano de lobo que ainda aceita. Glória a Deus, aleluia. Temos que tomar cuidado. Estamos vivendo os últimos dias da igreja dessa terra. E por que eu estou trazendo essa palavra de Apocalipse? Porque é a revelação das coisas finais. Então, estão vindo dias trabalhosos. Presta bem atenção. Presta bem atenção nisso, que é muito sério, igreja de Deus. Se você tratar a igreja com carinho, se tu tratar o seu irmão com carinho, tem porta aberta para você. Não precisa você fazer esforço, basta você fazer a obra. Olha! Aleluia! Aí chega um espertinho a Jesus. Qual é um dos maiores mandamentos? Você não sabe? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma. E semelhantemente amará o seu próximo como a ti mesmo. Ai. Quanto está faltando amor? Olha só, quer ver? Como está faltando amor? A Bíblia fala que a esposa tem que ter o marido como cabeça da casa, honrar o marido. E o marido honrar sua esposa como vaso mais frágil. Mas só que nos últimos dias está tendo uma troca de valores. As mulheres estão tratando o homem como vaso mais frágil e as mulheres estão tratando o homem diferentemente. O homem está tratando a mulher como cabeça. Estão trocando os valores. Sabe, nas últimas orações que eu tenho falado com Deus, e eu ultimamente eu tenho ficado em silêncio, Ele falou comigo: Edmilson, nesses últimos dias, quando eu sou a trombeta soar, sabe o que vai fazer a diferença de muitos vão ficar? São detalhes que eu deixei diante da minha palavra. Muitos homens têm deturbado a minha palavra. Para quê? Para ganhar status, para ganhar dinheiro. Presta bem atenção. Chega lá em Efésios 2:20 vem dizendo: firmai os seus fundamentos naquilo que os apóstolos fizeram, segundo fez os profetas. Porque a pedra angular é Cristo Jesus. Ainda continua sendo a palavra de Deus, o alicerce da igreja. Aquilo que os apóstolos deixaram escrito, aquilo que os profetas profetizaram, ainda é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Homem botando a mão aonde Deus não mandou. Homem fazendo, homem modo geral, homens e mulheres, fazendo aquilo que não é para eles fazer, aquilo que é para o Espírito fazer, o homem quer fazer. Meu Deus, aleluia. A Bíblia nos fala que nós devemos instruir, ensinar, mas para fazer a mudança é só com o Espírito Santo de Deus. O homem está querendo tomar o local do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que conselha o homem do juízo e do pecado. Não é o presbítero Edmilson, não é o Ivo, não é o ministério. É o Espírito Santo que fala: meus filhinhos, não pequeis, mas se pecares, ainda temos um advogado
tinha dinheiro estava no altar. O pregador Edmilson, milionário, dono de uma Ferrari, mora na beira da praia, então tinha status, estava na tribuna. Mas por outro lado, ajudava os necessitados porque tinha. Tu lembra lá de Jesus no Lucas 21, da oferta da viúva, como o Ivo trouxe aqui? Que muitos faziam o que estava sobrando, já botava na salva. Aí vem uma viúva e dá do seu melhor, da sua pobreza, dá toda a sua riqueza, da sua pobreza. Muitos estão depositando aquilo que está sobrando, mas o Senhor está falando, você tem que dar o de melhor. E o que eu tenho que dar de melhor? Se você não adorar, então adora. Se você não dá glória a Deus, que dá glória a Deus. Se você dá aleluia, dá aleluia. Não fica olhando para mim nem para o ministério, não. Olhe para o alto, da onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Mas aí, caminhando para o final, quem tem amor diante dos irmãos recebe a coroa da vitória. A gente acabou de ler. Mas aquele também que se permanecer fiel diante de circunstâncias de igreja que ainda assim seja morna, mas tem crente fiel ainda no meio. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai estar sentado no trono, ele vai sentar junto diante do trono de vitória, e ele vai falar: benditos são os meu Pai, sejam benditos, e ele vai sentar junto com ele no trono de glória. Mas isso é só para quem milita diante da palavra de Deus, é para quem que rompe as barreiras, aquele que atravessa a muralha, aquele que enfrenta gigante, aquele que não tem medo de tanto frio, que não tem medo de chuva, que não tem medo de homem, porque a palavra do Senhor fala: ei, não tema homem, não tema ninguém, mas tema o Senhor teu Deus, que dá a vida e tira a vida, ainda tem poder de lançar a vida. Aleluia. O princípio, Salomão escreveu isso aqui: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Só quem sente temor a Deus, ele é sábio, porque ele sabe na hora de falar, ele sabe no momento de começar, ele sabe no momento de caminhar, ele sabe no momento de parar, ele sabe no momento de deitar, porque há tempo para todas as coisas, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de juntar pedra, há tempo de espalhar pedra. Ai, meu Deus do céu, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. O Senhor está falando: o meu botar novos rios de bocas aqui, quem viver verá. Tem uma profecia de Deus nessa casa, nessa noite. Aqueles que tratam a palavra de Deus com carinho, as portas do céu vão se abrir diante de vós. Glória a Deus. E muitos só acham que as portas só se abrem diante de uma oferta. Olha aí. Acabei de revelar para você também como se abre as portas. Ai, meu Deus. Aleluia. Fechei. Diante dessa circunstância, duas igrejas co-irmãs, uma pobre, mas diante da sua pobreza, ele alcançou a dádiva e as bênçãos do Senhor. Mas a outra também, que era rica, mas também o que aconteceu? Alcançou um furor de Deus, porque estava mal encaminhada na mão de maus homens. Porque homens têm que ser tratados, tem que ter o tempo de ficar sentado. Aquele que não senta para aprender, ele não pode ficar em pé para ensinar. Então, há momento de ouvir a palavra de Deus, aprender o quê? A ministrar, usar a palavra de Deus. Quer a porta aberta? Começa a tratar teu irmão com carinho. Glória a Deus. Quer o melhor de Deus? Não olhe pessoas de outro ministério com rancor. Olhe também com carinho e amor. Por isso que ele fala: é bom que seja frio ou que seja quente. Mas se aqui for sair água quente com enxofre, é bom que permaneça, porque o fogo do altar não pode se apagar. E se
dar agora, Edmilson. Não perca o princípio da simplicidade do Evangelho. Glória a Deus. Não invente. Não traga dogma do mundo para cá para dentro para chamar a atenção de gente. Fique naquilo que é simples. Faça como Jesus. Se for necessário, sente na roda dos escarnecedores, coma com ele. Mas aí o que vai acontecer? Mas você tem que acrescentar o que está de menos lá. O que? A presença de Deus. Que o próprio Cristo sentou no meio de prostitutas, sentou no meio de ladrão. Ei, ele também me pegou lá do lavação de pecado e me botou em cima do ministério. Olha aí você sentado aí, porque ele teve amor contigo. Alguém te tratou, te lapidou, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas para isso não posso fazer exceção de pessoa. Não posso porque esqueceu uma vírgula, não sabe ler, não sabe nem se expressar, ou porque desafinou uma pequena estrofe. Eu não posso fazer acepção, porque eu entendo que a pessoa está louvando, adorando, não é para mim, é para ele. Se você veio adorar, não é mim, é ele. A tua família está de pé, não é por causa de mim, é por causa dele. Ei, as portas estão abertas na tua vida, não é por causa da igreja, é por causa dele, é por ele, é dele todas as coisas. A igreja tem que entender que a tua vida pertence ao Senhor. O salmista Davi fala que ele chama todas as estrelas do céu pelo nome, e o nome da igreja está gravado na palma da sua mão. É lá do céu está falando Edmilson, está o Ivo, está Francisco, está a Diaconisa Maria, está a outra Maria, está os jovens aqui, está a igreja rompendo em fé, está gravado na palma da minha mão. Então se toda minha mão está guardado, ai, 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 ai. Só quem recebe essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso fazer uma oração? Eu peço à igreja que ficou de pé. Vou entregar o microfone agora, senão que dá mais vontade de pregar ainda. Ai, meu Deus do céu. Faz comigo não, Ivo. Dá liberdade não. Dá liberdade ao Espírito Santo. Eu quero orar pela tua casa, pelo teu ministério, pela tua família. Hoje é culto de libertação. Diante da palavra de Deus, misturado com a palavra, você vai ver o Deus agir na tua vida. Então eu vou orar pela tua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, meu Senhor, nessa igreja chamada Igreja Rompendo em Fé, casa de oração Rompendo em Fé, Pai, nessa noite, meu Senhor, junto com a comunhão do Espírito Santo, meu Pai, diante dos santos que estão aqui, diante dessa tribuna, meu Senhor da glória, Pai, eu te peço nessa noite, meu Pai, que não seja eu, mas sim Cristo, meu Senhor, brilhando diante dessa igreja, meu Senhor, diante dessa palavra, meu Senhor da glória, Pai, que foi lançada, que caiu numa boa terra, Pai, faça germinar e crescer uma grande árvore para gerar mais frutos, meu Senhor da glória, porque essa igreja está gravada na tábua da tua mão, Pai, essa igreja foi criada no sonho, meu Senhor, que o Senhor sonhou, meu Pai, no princípio de tudo, Pai, no nome de Jesus, meu Senhor da glória, eu te peço, vai repreender o espírito que não te leva, tudo que milita contra essas almas, meu Senhor, Pai, vai batendo em retirada, meu Senhor da glória, Pai, envia anjos com a espada desembanhada, assim como está no Salmo 91, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Eu te peço, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome